Irmãos, a paz do Senhor Jesus, livro de Joel 18, capítulo 18, que a palavra do nosso Deus, ela vai dizer assim, capítulo de número 2, versículo de número 18, irmãos, perdão. Promessas de fartura. A palavra do nosso Deus aqui está falando de promessas e de fartura. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O que Deus ele está falando aqui para você? Que ele envia o trigo, ele envia o mosto e você mais não será envergonhado. Você não vai ser envergonhado mais, você não vai ser humilhado mais. Porque tem gente, irmãos, que é assim, quando ele sobe um degrauzinho, ele já quer pisar, ele já quer humilhar. Mas o Senhor diz assim, que ele abate o soberbo e dá graça aos humildes. Ele abate os soberbos e ele dá graça aos humildes. Então o Senhor, ele faz a roda girar. Quem está para baixo vai para cima e quem está para cima vai para baixo. Porque Deus, ele compadece do seu povo. Gurinha mesmo estava aqui lendo a palavra aqui, até fazendo um shot da palavra aqui, onde o Senhor falava assim que ele é a mão dele, é para aqueles que faz o bem. Se você está no caminho do Senhor e está praticando o bem, está fazendo bem, a tendência é Deus ele compadecer, a tendência é Deus ele fazer o melhor para você. Às vezes você olha para um que está fazendo tudo errado e você vê dando tudo certo para ele. Mas calma, porque há um tempo determinado para Deus ele fazer a roda girar. Chega uma hora que Deus ele faz a roda girar. Você vê aquele que está fazendo tudo errado dando certo. Mas Deus ele vai dando corda para o mentiroso, para a mentirosa, para o trapaceiro, para o enganador. Deus ele dá corda para esses que gostam de ganhar com a desonestidade, É melhor o bom nome, um pedaço de pão seco na mesa com bom nome, do que uma mesa farta, onde há contendas e confusões, onde há mentiras, onde há o engano e onde Deus ele não está. Aonde Deus ele não está. Aonde Deus ele não está. Porque Deus, irmãos, ele é compadecedor. Ele é compadecedor dos pobres, das viúvas, dos solitários, daqueles que o buscam com sinceridade, com verdade, porque Deus ele sonda a mente, ele sonda o coração do homem. Deus ele sonda a mente, ele sonda o coração do homem. Muitas das vezes não é fácil enfrentar a prova, muitas das vezes não é fácil enfrentar dificuldades, não é fácil ver o teu inimigo zombando da tua cara, não é fácil você ver o inimigo rindo da tua cara, rindo da tua queda, rindo da tua derrota e falando: ah lá, onde está o Deus dela, onde está o Deus dela? O teu Deus ele não mudou, ele está sempre no mesmo lugar. Deus ele não mudou. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você que ele está no mesmo lugar. O teu Deus ele não muda, ele está no mesmo lugar. Nós mudamos, mas nós fisicamente nós mudamos, mas ninguém muda Deus. E quando a mão de Deus ela desce para agir, até o inferno fecha as portas. Quando Deus ele quer bradar, o inferno fecha as portas, porque Deus faz o inferno fechar as portas. Então Deus aqui ele está fazendo uma promessa. É uma promessa que Deus ele está fazendo para você, uma promessa de fartura, uma promessa de não te faltar nada, uma promessa de reconhecimento
por você estar na presença do Senhor e fazendo o que é certo. Você acha que Deus ele não está vendo, não? Você acha que Deus ele não está enxergando o teu vale, a tua prova, a situação que você está enfrentando, não? A vontade às vezes é até de desistir, a vontade às vezes é de picar o pé no balde, né? Assim diz, né, irmãos? De chutar o pé no balde e largar tudo. Porque você vê gente ruim, gente ordinária, gente do coração ruim, gente perversa, fazendo a maldade e tudo dando certo, e você fazendo tudo certo e as coisas dando errado para você. Mas Deus ele permite tudo dar errado para depois tudo dar certo. Deus ele permite para depois dar certo, porque aquele que te envergonhou, aquele que te humilhou, aquele que usou da maldade para te prejudicar, depois ele vai ver o que o teu Deus ele vai fazer na tua vida. Depois ele vai enxergar, porque Deus ele dá corda para gente que gosta de humilhar o outro, para gente que gosta de fazer o mal. Deus ele dá corda, Deus ele vai dando corda, mas quando Deus ele puxa o tapete também, cai tudo, cai, Deus derruba tudo. Quando Deus quer fazer, meu filho, não tem torre de Babel que fica de pé. A torre pode estar grande, brilhante, bonita, toda aparente, porque quando Deus puxa, ela vira pó, ela vira terra, cinza, e Deus destrói ela toda. Deus me trouxe aqui para te dizer que a água ela está presente. A água ela já está presente. O poço que você furou, ele está com água, e a água ela está presente. Essa presença é Jesus Cristo, é Jesus que chegou para transformar, é Jesus que chegou para mudar a tua história. Porque aonde Deus ele coloca as mãos, aonde Deus ele coloca os pés, tudo muda. O que está caído se levanta, o que está doente sai curado, o que está a opressão, ela sai, e Deus ele tranca as portas dos infernos, porque a porta do inferno não vai prevalecer, não prevalece contra o servo de Deus. Então o Senhor ele está fazendo uma promessa aqui ao povo dele, ele está fazendo aqui para você uma promessa, e ele vai dizer aqui, a palavra seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto, e o óleo, e deles serei farto, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações, você não será envergonhado mais. O Senhor está dizendo aqui que a tua vergonha, o teu inimigo não verá mais. Deus em quem está falando, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está aqui falando para você que a tua vergonha, o teu adversário não verá mais. E aquele, ele vai dizer, e aquele que é do norte farei partir para longe de vós e lançá-los eis em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar do oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. E não temas, ó terra, regozijais e alegrais-te, porque o Senhor fez grandes coisas. O Senhor está dizendo aqui que o teu inimigo, só com os teus olhos você vai contemplar a derrota do teu inimigo. O teu inimigo apodrecido, o teu inimigo caído, derrotado e destruído. Porque o inimigo ele queria ver a tua derrota, ele queria ver a tua queda, ele queria ver você parar. Porque ele não queria que você continuasse. Porque a tua semente, ela está dando fruto. E você, Deus está te dizendo aqui para você, e você o verá com a mão de Deus a colheita do Senhor para a tua vida. É uma promessa de fartura, é uma promessa
que você não ficará mais na vergonha e nem no opróbrio mais. É uma promessa que Deus está te fazendo aqui, que Ele está te tirando da vergonha, da humilhação, da própria. E os teus inimigos vão ver a mão de Deus entrando em ação. E o Senhor está dizendo para você: não temas, ó terra, regozijai-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Você pode contemplar que Deus, Ele já está agindo. Os teus olhos carnais podem não estar enxergando, mas se você abrir a tua visão espiritual, você pode ver que a mão de Deus, ela já está agindo por você. Deus, Ele está trabalhando. E é por isso que o teu inimigo, o teu adversário, ele tem se levantado, ele tem armado, ele tem prejudicado, ele tem feito de tudo, atacado você de tudo e qualquer forma. O teu inimigo, ele tem atacado o teu psicológico, o teu sentimental. Por causa de quê? Por causa da promessa, por causa do que Deus, ele tem feito para a tua vida. O teu inimigo, ele já sabe o que Deus preparou para você. E é por isso que ele vem atazanando, ele vem lançando as setas dele. Mas o Senhor diz que praga nenhuma na tua tenda chegará. Praga nenhuma na tua tenda não vai chegar, porque Deus, Ele é o teu refúgio. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o teu guardador, Ele guarda Israel. E Ele diz para você que contra Israel não há encantamento. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Derrotado já está o teu adversário, o inimigo da tua alma. Hoje ele está saindo derrotado. Ele até queria ir fazer uma coisinha aí para poder te envergonhar, mas Deus chegou primeiro. O Senhor chegou primeiro com as mãos dele. E Deus me trouxe aqui para te dizer que o teu inimigo da tua alma, ele está saindo envergonhado. Ele está saindo envergonhado. E o Senhor está dizendo: não tem mais, não temas, porque o Senhor, ele é contigo. O Deus, ele é contigo para te livrar. Deus, ele é contigo para te guardar. O Senhor diz assim para você: não temas, porque com eles está o braço de carne. Com eles está o braço de carne, mas com você está Deus, com você está Jesus Cristo. Você acha que Deus, ele não está te vendo? Pois os olhos do Todo-Poderoso estão sobre toda a terra. Ele diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele enxerga os maus, ele enxerga os ruins. Lutarão contra vós, mas não prevalecerão, porque o Senhor está dizendo: eu sou teu Deus. Eu sou contigo para te livrar. Eu sou contigo para te livrar. Eu dou ordem aos meus anjos para se acampar ao teu derredor. Eu dou ordem aos meus anjos para passar espada de fogo no inimigo, o inimigo da tua alma. Deus me trouxe aqui para te dizer para você: tem algo novo acontecendo, tem coisa nova surgindo. E o Senhor está dizendo para você: você ainda não percebeu? Tu ainda não apercebesse o que eu estou fazendo na tua vida? O Senhor trouxe aqui para te dizer assim: tu ainda não percebeu? Tudo que o inimigo quer é te destabilizar. Tudo que o inimigo quer é te destruturar. Para quê? Para que você não recebe o que Deus, ele tem preparado para você. Por quê? O Senhor diz assim, que o que o Senhor, ele tem preparado para nós, os nossos olhos não viu, os nossos ouvidos não viu e nem chegou ao coração. São as coisas que Deus, ele já tem preparado para nós. Então você acha que quando Deus, ele faz uma promessa na tua vida, e quando Deus, ele está trabalhando, você acha que o teu inimigo, ele não vai se levantar? Mas é claro que vai. Ele vai tentar te atacar fisicamente,
Ele vai tentar te atacar espiritualmente. Ele vai tentar setar sua mente. Mas ainda bem que Deus ele fala, que são as misericórdias dele, que não deixa nós ser consumido. As misericórdias de Deus não deixam você ser consumido nessa terra. Pois Deus ele conhece você por dentro, Deus ele conhece o teu interior. Então, querendo o inimigo, querendo o teu adversário ou não, o que Deus ele preparou para você é para você. E no tempo de Deus vai acontecer. É no tempo de Deus, mas vai acontecer. Vai. E quem vai sair envergonhado? Porque Deus ele me trouxe aqui para te dizer que a causa está nas mãos dele. Deus ele vai fazer justiça. Deus ele é o teu advogado, ele é o teu juízo. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que a causa, ele tomou a causa nas mãos. Ele vai visitar o advogado, ele vai entrar lá no juiz. Deus está entrando lá no juiz, Deus está entrando lá no advogado. Ele está visitando aquele juiz lá, ele está visitando aquele advogado lá. A mão dele está entrando lá para te dar vitória, E você vai saber que Deus ele não falha, que ele não mente e ele não erra. Deus ele não falha, ele não erra, ele não mente. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer, o teu inimigo ele quer te destabilizar de tudo quanto é jeito. Ele quer que deixar você envergonhado. Mas o Senhor diz para você, Deus me trouxe aqui para dizer para você no Salmo 70, que ele vai entrar com tanta pressa. Deus ele vai apressar as coisas tão rápido na tua vida. Deus ele vai apressar. O Senhor ele vai apressar as coisas tão rápido na tua vida. Porque o teu inimigo, o inimigo ele não brinca de ser inimigo, mas Deus ele não está brincando de ser Deus também não. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você que ele também não está brincando de ser Deus na tua vida. Deus ele tem irado. O Senhor ele está irado. O Senhor tem irado por causa de coisa errada. Por causa de coisa errada. Porque Deus ele enxerga. O Senhor Deus ele vê tudo. Deus ele enxerga tudo. E Deus me trouxe aqui que vai ser no apressa-te dele. Apressa-te Deus em me livrar. Apressa-te Deus em me socorrer. Fiquem envergonhados e confundidos. Todos aqueles que quer ver sua derrota. Aqueles que dizem ha. Que o inimigo ele fica rindo. Ele ri da sua prova. Ele ri da tua fé. Mas você não anda por vista, você anda por fé. E é pela fé que Deus opera. Deus opera milagre, é pela fé. É por você crer, por você acreditar, é por você saber que o teu Deus ele é fiel na terra e no céu, que ele não mente, que ele não falha. Muitos querem andar por vista, mas o que Deus mais agrada, o que mais agrada a Deus não é o homem que anda pela vista. Não é o homem que anda pelo que vê, mas é o homem que crê e que tem fé. A felicidade de Deus, a felicidade do Senhor, é Deus ele ver a tua fé, é Deus ele ver como você está crendo, é Deus ele ver que você está acreditando mesmo sem ver, que você está tendo fé mesmo sem ver. Porque Deus ele diz para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crer, não tiver fé, não acreditar que Deus ele vai fazer, é impossível. Às vezes não é fácil enfrentar a luta, enfrentar a dificuldade, enfrentar os nossos inimigos rindo. Enfrentar o teu inimigo rindo, porque o teu Deus ainda não fez, você ainda está no processo. Mas você acha que o teu Deus ele não está enxergando? O Senhor ele está vendo tudo que você está passando, que o teu adversário está armando, que o inimigo está arquitetando, o inimigo denigrindo com a tua imagem, denigrindo com, te criticando, falando de você. Mas, vale mais a consciência do que a aparência.
do que você, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Que adianta você conquistar o mundo inteiro com indignidade, com a falta de caráter e perder a salvação? Então é melhor acreditar e ter fé e crer que o Senhor ele está no controle de tudo. Que Deus ele está no controle de tudo. Você não vai perder. Você não perdeu e você não vai perder. Você não perdeu, você não vai perder. Sabe, este vento, essa prova que você está passando aí, ela tem fim, ela tem hora marcada, ela tem data certa para acabar. Deus ele tem hora certa, ele tem data certa para envergonhar os teus inimigos. Porque tem gente que desacredita que Deus ele não vai fazer, que Deus ele não pode fazer. Eu nunca vi, irmão, Deus ele permitiu uma prova na vida de alguém. Eu nunca vi Deus colocar um vaso dele, um servo dele na prova e Deus prometer algo e ele não cumprir. E mesmo que o Senhor ele não cumpra na terra, mas no céu você sabe que a sua salvação ela é garantida. Deus me trouxe aqui, que é na passagem de Lázaro com o rico. Lázaro, ele desejava comer da comida daquele rico, e ele pedia, implorava, e o rico ali falava com seus capatazes para não dar comida para Lázaro, e Lázaro foi muito humilhado, porque ele era um mendigo. Ele era um mendigo, ele era pobre e necessitado, e ele foi muito humilhado por aquele rico, porque o rico tinha condições financeiras e era muito rico, e humilhava Lázaro. Até um certo dia que todos dois, Deus permitiu a morte do rico, Deus permitiu a morte do rico e permitiu a morte do Lázaro. Todos dois partiram no mesmo tempo. E o que Deus ele fez? Deus permitiu o rico ver Lázaro no céu. Ele lá no tormento, no inferno, atormentado, sendo queimado, sendo atribulado. E ele sentiu sede naquela tribulação, né? E Lázaro lá, né, no céu, ele pediu, né? A palavra fala que ele pediu ajuda para Lázaro, pediu Deus para poder, Lázaro, para pelo menos molhar a boca dele, né? E para pedir o encontro da família dele, para contar a situação dele. Por causa de quê que ele passou por aquilo tudo? Porque Deus permitiu que aquele rico milionário passasse por tudo aquilo. Porque a humilhação que ele fez com Lázaro foi muito grande. Ele humilhou muito Lázaro, né? Então vale mais a salvação do que o ouro às vezes e a prata, de indignidade. É melhor sinceridade do que a inverdade. É melhor ganhar com dignidade, com caráter, do que com a falsidade. Porque tudo isso é pesado na balança. Tudo isso Deus pesa na balança. Tudo isso Deus ele pesa na balança. Há um juízo de Deus nessa live. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você que tem um juízo dele nessa live. Nesse vídeo que eu estou fazendo, porque numa live, não, irmãos, perdão. É um vídeo. Tem um juízo de Deus. Deus, ele vai ser juízo numa causa. Tem uma causa aqui que o Senhor me trouxe para dizer para você que ele vai julgar uma causa. Ele vai julgar uma causa aqui. E alguém, Deus não tem um culpado por culpado, nem um inocente por inocente. Deus me trouxe para dizer assim, que quem vai tratar é Deus. Deus, ele vai tratar com gente. Deus, ele vai tratar com gente. Sabe, irmão, Deus, ele tem o tempo dele.
Deus, ele tem o tempo dele agir. Deus, ele tem o tempo de trabalhar. Deus, ele tem o tempo de descer com a mão dele. Deus tem o tempo de fazer justiça. Nada não é no meu tempo e nem no seu, é no tempo de Deus. Alguns falam assim que Deus tarda. Deus, ele não tarda, ele chega na hora certa. Deus, ele não tarda. Sabe o que Deus me mostrava aqui? Deus me mostrava uma escada. Deus me mostrava uma escada. E alguém, a um passo. Deus me mostrava um passo. Um passo. Deus me trouxe para dizer para você, você está a um passo. Você está a um passo. Eu não sei para quem é essa palavra, mas o Espírito Santo de Deus, Deus me colocou no meu coração, o Espírito Santo me revela o meu coração, que tem alguém aqui que está a um passo da vitória. A um passo de Deus mudar. Deus vai mudar a sua vida, de mudar da água para o vinho. Era água, vai virar vinho. Vai ter vinho, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter culto de ação de graça. É assim que o Senhor meu Deus me trouxe aqui, o que o meu Deus me trouxe aqui para te dizer, porque tem alguém aqui que está a um passo. Um passo é o de repente de Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer, é o de repente dele na tua vida. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus me trouxe para te dizer que vai acontecer. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor também diz assim, que Davi, o Davi, ele não era escolha do homem. Davi, ele nunca foi escolha do homem. Davi, ele foi escolha de Deus. E Davi, ele não tinha aparência. Ele, além de ser pequenininho, a palavra diz que ele era ruivo, ele não tinha aparência, mas Deus o achou graça. O Senhor achou graça em Davi. E mandou, ungir Davi. Deus me trouxe aqui para te dizer que o desespero vai ser grande. Tem alguém que vai passar por um desespero muito grande. O choro vai ser grande, o ai de Deus vai ser grande na vida de alguém. Alguém vai passar por um ai muito grande. O choro vai ser grande, alguém vai chorar, porque o ai de Deus vai descer em alguém. Alguém vai chorar. Sabe por quê? Porque Deus me fala de arrependimento. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você, arrependimento. E a palavra tarde demais. Deus me trouxe aqui para te dizer arrependimento e a palavra tarde demais. Tarde para quê? Voltar atrás. Porque Deus, ele não tem um culpado por culpado e nem um inocente por inocente. E é só até aqui que Deus me dá a palavra. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que vai assistir essa live, esse vídeo, irmãos, que Deus abençoe, porque eu sei que vai se cumprir. Eu sei que essa palavra que saiu da minha boca não é minha, ela é vinda do Espírito Santo, ela é vinda de Jeová, que Deus, ele me deu o meu coração. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu tenho buscado. Não é um Deus mentiroso, não é um Deus que engana ninguém. E essa palavra, ela vai se cumprir. Deus diz assim que grande vai ser o choro. E Deus me mostra que o choro vai ser tão grande que eu não vejo uma pessoa chorando, mas eu vejo uma multidão. Eu vejo, o Senhor me mostra uma multidão muito grande chorando. Deus me mostra muitas, mas muitas pessoas chorando. Vai chorando, Deus me mostra muito choro e muito lamento e muita dor. É assim que o Espírito Santo de Deus me mostra. Muito choro, muito lamento, muita dor. Furar o poço, ninguém quer, mas enterrar os poços,
Aparece muitos para querer enterrar, né? Mas Deus é justiça. O Senhor me trouxe aqui para te dizer. Ele é justiça. Ele é justiça. E grande será o lamento. Grande será o lamento. Você, essa palavra que vai chegar a você. Deus me trouxe aqui para te dizer. Você só se acalma. Paciência. Você tenha calma, você tem paciência. E fica na posição. Oração, jejum, vigilância. Pede a Deus força para poder, né, fechar a boca, a poder Deus abençoar e te dar força para vencer. Porque você vai contemplar com os teus olhos. Você vai contemplar a derrota. Vai ser grande. Vai ter muito choro, muito lamento. É a justiça de Deus chegando. Deus me trouxe aqui para te dizer para você que é a justiça de Deus entrando em ação. É a justiça de Deus chegando e é Deus entrando em ação.